Fala galera, amante do Bitcoin, do melhor dinheiro que já existiu. Hoje a gente tem um episódio super especial aqui, porque eu tô com um amigo de longa data, um caro amigo intancável também. Tô hoje com uma querida participação do Jaraguá. Fala Jaraguá, como é que você tá? Salve, salve, turma, tudo bem? Tamo aí, né? Parceiros de Bitcoin e vamos falar hoje sobre os segredos sórdidos do passado. Bom, para quem não sabe, Jaraguá é um dos quatro membros do Intancáveis, um programa que a gente apresenta no Twitter Spaces, no X Spaces agora, todo domingo à noite, das 8 às 10 da noite. E fica gravado e vai lá para o Spotify, para sua plataforma de podcast favorita. Então você pode procurar lá Os Intancáveis ou vir assistir ao vivo nos domingos à noite. E eu sou o único maluco dos quatro que botou a cara de verdade, e o nome real. Então os outros três são anônimos, por isso vocês vão ver aí esse felino que é mais bonito do que o Jaraguá de verdade. Com Mas certeza. vamos falar sobre o tema que é um tema bem polêmico, que muita gente não conhece e que o Jaraguá escreveu sobre isso muito tempo atrás, que foi mais de um ano atrás, né? Uma thread que ficou marcada no seu Twitter sobre o maior crime da história da humanidade. A história de como foi a criação do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve, e como que basicamente uma elite pequena de parasitas simplesmente cooptou o sistema monetário global e rouba o fruto do nosso trabalho sistematicamente, dia após dia, há 111 anos, praticamente. Então, Jaraguá, é um prazer ter você aqui para falar desse tema que é tão importante, que muita gente não entende e que precisa estar nos ouvidos de todo o planeta, se possível. Ah, legal. Quem quiser conferir, até fui ver aqui agora, foi em abril de 23. Tá uma thread fixada no meu perfil, né, do Twitter, @jaraguabtc. Mas antes aqui eu tenho que falar a fonte que eu usei desse fio condutor. Claro que esse fio condutor é história, né? Mas eu vi primeiro num um post, num stories do Instagram do Reicher. O Reicher Ah, legal. colocou maior crime e tal, eu tava com menos passos e tal, assim, eu falei, cara, isso é muito verdadeiro. Aí quando eu comecei a fuçar com IA e fazer imagens, eu falei, deixa eu estruturar essa aqui numa thread, que é outro canal e tal, mas foi uma inspiração, né? Foi o Reicher que colocou, porque isso foi um crime mesmo, um crime contra a humanidade. E tudo isso que estruturou todo o sistema que a gente vive hoje, toda as mazelas do mundo Fiat, é derivado dessa corrupção do dinheiro livre, né? E ninguém se liga que isso foi um crime ou acha que isso é normal, né? É que isso foi acontecendo tão devagarinho, tão aos poucos, como o próprio diabo fala em Nefários, né? Vai fazendo os maus aos poucos e quando vê a grande mudança foi feita e ninguém percebeu que está sendo foi tomado, né? E no sistema Fiat foi a mesma coisa. Toda essa Sim. podridão que a gente tem agora tiveram vários passos sucessivos para chegar nisso. E se a gente olhar um é, curto espaço de tempo, a gente não consegue ter noção de quão podre tá, mas quando tu pega desde lá de trás, desde a época da verdadeira liberdade, da Belle Époque, que o Stephen Dean, ambos do padrão Bitcoin, tanto fala, né? Que é o padrão Uhum. mais exuberante da história da humanidade, fica nitidamente que isso foi feito em sucessivos passos até chegar agora. E, bom, antes da criação do Federal Reserve, o mundo já tinha seus problemas. Não é que a gente vivia num paraíso e era tudo perfeito. Tinha especulação no mercado de ações, tinha expansão e contração de crédito, tinha quebras de bancos que tomavam muito risco, mas era um mercado, era mais livre mercado, digamos assim, não era descentralizado. Então, quando você centraliza, você começa a ter problemas maiores, porque você tem bom, os ganhos ficam com a meia dúzia de participantes ali, capitalismo para eles e socialismo para todo o resto, né? Como vem acontecendo consecutivamente em toda grande crise, o Banco Central entra para intervir, imprime dinheiro e significa que, ao imprimir dinheiro, ele está roubando riqueza do futuro e mandando a conta para o pagador de imposto. Então, é socialização das perdas. E as pessoas.
acho que não entendem muito bem esse conceito e não entendem muito bem que quando você está imprimindo dinheiro, você está simplesmente fazendo todo mundo que paga imposto empobrecer ao longo do tempo. Então a gente viu com a quebra do Lehman Brothers em 2008 e todas as outras empresas, a AIG, Bear Stearns, uma porrada de empresa quebrando. Calma aí que meu cachorro tá querendo sair aqui. E todas as empresas quebrando e o governo entrou para intervindo, o Federal Reserve começou a imprimir dinheiro e todo mundo teve que pagar a conta, e aí gerou uma revolta gigantesca. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Ao longo da história, isso aconteceu dezenas de vezes, ao longo dos últimos 111 anos, desde que o Fed surgiu. Tem até histórias passadas também a respeito disso, mas a grande questão que faz diferença é que no mundo ocidental, pelo menos, é a coerção. Porque Uhum. até então, veja bem, um homem querendo passar a perna no outro, isso sempre foi uma coisa natural na história da humanidade, né? Faz parte descentralizadamente e querendo ganhar vida, seja de maneira ética, pelo livre comércio ou não, né? Sendo com meios escusos enganando. Acontece que isso era feito de forma descentralizada, não tinha uma coerção para um sistema que, inclusive, se você não aceitar ser coagido hoje, é você tido como um criminoso, assim, né? Você simplesmente querer se defender. Teve um caso de dinheiro fiat que a gente não conhece tanto assim, mas foi até um pouco antes disso, foi na China. Na China teve uma época que teve uma certa papel moeda, mas como todo sempre papel moeda acabou em hiperinflação e colapsou, né? E assim, antes disso, por exemplo, Quando foi na nossa isso história na ocidental, China? putz, cara, eu não sei, eu já li sobre isso, mas posso até pesquisar aqui agora, mas não lembro Tá. de cabeça, mas foi bem antes desse mundo ocidental. Mas o dinheiro, em papel moeda no mundo ocidental, meio como o sistema bancário, né? Pelas deficiências do ouro. Como realmente não era uma maravilha. Por quê? Porque o melhor dinheiro que existia até então também não era uma maravilha. Né? Diversos Uhum. tipos de dinheiro, bens monetários existiam, e quando no livre comércio diferentes populações usavam diferentes moedas, havia uma disputa comercial entre essas moedas e uma característica da moeda é que o melhor dinheiro leva tudo. E o melhor dinheiro sempre foi o mais escasso. Claro que as propriedades de durabilidade, fungibilidade, verificabilidade contam, mas no final o dinheiro é aquele que você quer guardar o seu patrimônio, principalmente os comerciantes. Né? Os comerciantes faziam comércio e ganhavam riqueza. Essa riqueza era acumulada em alguma coisa. Ele escolhia acumular no que era mais, mantinha melhor valor com o tempo e que seja mais indestrutível, digamos. Né? E o ouro, naturalmente, exerceu esse papel. Acontece que, naturalmente, as pessoas preferiam, os grandes comerciantes preferiam terceirizar a custódia do ouro pelas deficiências do ouro de verificabilidade, né, que é complexo de verificar, da portabilidade, o ouro ele é complexo de viajar, principalmente quando você fala de grandes comerciantes que faziam, por exemplo, a Rota da Seda, da China com a Europa, ou das grandes navegações. Você tinha uma certa dificuldade desse transporte, caso das navegações vem vem o caso, mas era preferível você deixar um banco que tivesse uma reputação muito boa e você ganhava um vale ouro desse banco. De forma que se você perdesse aquele papel do vale ouro, você podia chegar lá no dono do banco e falar, não, aquele papel sumiu. E aí tinha uma questão de confiança entre partes, né? Acabava se desenvolvendo naturalmente. Então o sistema bancário ele surgiu de uma forma até legítima, né? Como para solucionar um problema das pessoas que eram guardar o ouro e que era dividir o ouro, né? Porque ele é muito difícil de dividir. Então, se você quisesse comprar o famoso cafezinho com uma moeda de ouro, isso não dá para Até por pegar uma isso lasca. Né? surgiu a prata como uma moeda do povo, né? Mas para trocas, para transações de valor denominal menor. Mas, como você estava Isso, falando, acho que são cinco as propriedades do dinheiro. Eu abordo isso lá nos fundamentos do curso, e a gente já falou disso várias vezes no Intancáveis, mas são essas que você falou. E a principal das cinco
é a escassez, disparado, porque o dinheiro é uma tecnologia que tem três finalidades, três funções. Dentre elas, a primeira é a reserva de valor. Então, a pessoa precisa que o dinheiro guarde valor do presente até o futuro, senão o dinheiro não serve para nada. E tem meio de troca, que também é super importante. O dinheiro chega para facilitar, porque antigamente, quando a gente vivia em sociedades pequenininhas, em tribos, é, em, sei lá, 50, 100 pessoas, aí você conseguia viver na base do escambo, mas à medida que a sociedade vai ficando complexa, fica impossível você viver na base do escambo por causa de problemas da coincidência de desejos, etc. Então, por esse motivo, surgiu o dinheiro para facilitar as trocas, sendo esse único meio esse único bem que é mais aceito do que qualquer outro bem na economia. E por último, unidade contábil. Mas sem escassez, cai tudo por terra. E aí o ouro, historicamente, sempre foi a coisa mais escassa que tinha. Era muito difícil tirar mais, era difícil falsificar e etc. Então surgiu naturalmente como o dinheiro da humanidade foi adotado por milênios. E teria sido mantido como o ouro teria sido dinheiro provavelmente até 2008, até o surgimento do Bitcoin. E talvez ainda tivesse como dinheiro, né? Porque nem todo mundo entende Bitcoin ainda, e a gente está num processo de transição para um novo padrão monetário. Só que, infelizmente, em 1913 aconteceu esse maior crime da história e, como você falou no começo aqui, se traduziu em todos os problemas e basicamente o colapso dos valores da sociedade ocidental. O mundo tá. O Intancável surgiu disso, né? A gente falar o tempo inteiro Sim. do mundo palhaço e as notícias das aberrações que estão acontecendo. E essa distorção dos valores vem exatamente disso. Quando você distorce o dinheiro, você distorce os incentivos e as pessoas não conseguem pensar direito. Sim, sim. Vida Carves é exatamente isso, porque o Bitcoin é uma solução para um problema. Que Uhum. problema é esse? Se as pessoas nem estão vendo o problema, vamos escancarar na cara das pessoas o problema para, quem sabe, elas acordem e achem uma solução, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, olha que interessante. O papel moeda teve tanto na dinastia Tang, que foi de 618 a 900 depois de Cristo, como na dinastia Song, em 960 a 1279 depois de Cristo. E como todo papel moeda, ele tem um defeito que é a tentação irresistível de se imprimir. Toda vez que o ser humano tem a possibilidade de se imprimir, ele o faz. Essa moeda que era o Jiaozi, não sei se eu falei chinês certinho, que é Jiaozi, ele, como toda papel moeda, ele acabou em hiperinflação e colapsou, que é o destino de sempre quando você falsifica o dinheiro, né? E justamente, o ouro era até então o melhor padrão monetário. Ele foi adulterado, como a gente ia falar, o passo a passo disso para chegar nesse mundo Fiat. E o mundo Fiat é o dinheiro mais facilmente falsificável que a humanidade já teve. E a gente tem, nesse mesmo momento da história da humanidade, uma livre concorrência entre dois tipos de dinheiro, que é o mais escasso e com as melhores propriedades que o ser humano jamais conheceu, como está o teu canal, né? Better Money, né? É o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu, justamente ao mesmo tempo com o pior dinheiro que a humanidade jamais já viu. E a nível global ainda. Uma Assim, competição difícil, né? o que salva um pouco esse sistema velho é a doutrinação das pessoas, né? E isso foi acontecendo tão devagarinho e as pessoas foram sendo doutrinadas que elas enxergam e não veem, né? Então, estamos aí para tentar abrir um pouco os olhos e fazer perceber essa diferença. É basicamente o Real Madrid jogando com o Olaria. E o Olaria comprou o árbitro, comprou a FIFA, Bangu, comprou todo mundo. E mesmo assim não vai dar. o Mas Bangu, cara. como que conseguiram fazer esse crime brilhante? E assim, quem me segue no Twitter já sabe que tá lá marcado no meu. Quando entra no meu perfil, que nem no seu tá essa thread que você montou sobre o maior crime da história da humanidade, o meu tá lá o vídeo do Mike Malone que mostra visualmente como funciona esse esquema brilhante de roubo do nosso poder de compra, do suor do fruto do nosso trabalho. Eu falo isso também aqui extensivamente no curso da Better Money, porque eu acho que é fundamental para as pessoas entenderem o problema que o Bitcoin resolve. Que você não entende esse problema, você não entende o que há de errado com o sistema, fica difícil de entender o valor do Bitcoin, o quanto ele é revolucionário. Mas tirando isso de lado agora,
como que eles conseguiram implementar esse golpe brilhante que está vivo até hoje. Está moribundo e praticamente morrendo, né? Mas ainda ecoa até hoje as consequências disso. Tem um marco temporal que é 1913, mas na verdade, 1913, aqueles banqueiros tinham tamanha capacidade e poder de lobby para fazer isso, mas porque eles conseguiram também fazer um outro golpe anteriormente na Europa, né? Já existia Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, que já começou com essa questão da centralização. Só que como hoje o mundo é governado pelos americanos de forma geopolítica, na verdade, o que acontece nos Estados Unidos é que importa hoje, né? Mas essa centralização americana, que era descentralizada, ela foi importada da Inglaterra, principalmente o Banco da Inglaterra, né? Com os Rothschild, que são os donos, que só não sabe, o Banco da Inglaterra é uma entidade privada que fez um acordo com o rei e em troca de um empréstimo, acho que 100 milhões de libras, um valor enorme lá, ele teria o direito de imprimir libra esterlina com base em ouro. E, e a família Rothschild acabou se dividindo em vários membros e começou a fundar um monte de banco central em diversos países da Europa. E tudo isso também não foi novo, né? Toda essa ideia de que se o dinheiro ele pode virar um papel, ele começou de maneira descentralizada, principalmente com os Médici, né? Os Médicis foram banqueiros muito safos do ponto de vista jurídico-legal lá da época, que era heresia basicamente o sistema legal era o sistema católico. E eles conseguiram fazer. Não, não é emprestar com juros. Os Mets eles faziam um câmbio de uma outra moeda que era a moeda deles e esse câmbio variava todo dia, como se fosse uma taxa de juros. Mas na prática, eticamente lá para o Papa isso não era juros, era só uma câmbio. O câmbio podia ter diferença. E os médicos ficaram muito ricos com esse sistema. E aí, essa ideia de se centralizar foi cooptada pelo Estado, com o monopólio da violência, e falar assim: agora só eu posso fazer isso, que não vai ter um livre mercado, e todo mundo vai ter que ter isso de mim. Nos Estados Unidos, existia o sistema de free banking, né? Que Uhum. era basicamente cada banco regional podia pegar o ouro, fazer um certificado, e as notas de certificado eram notas de cada banco, era como se fosse um cheque, mas eram cheques padronizados, né? Então tinha Sim. bancos que tinham mais reputação, tinha bancos que tinham menos reputação, o pessoal meio que desconfiava. É, você tinha que compensar aquele ouro somente naquele banco específico. E aí, em 1913, uns grandes banqueiros, né, JP Morgan e tal, e vários outros, que nem é tão claro isso, né? Mas fizeram uma reunião numa ilha e eles conseguiram, com um lobby, passar para o Congresso americano que ia se criar o Banco Central americano, o Federal Reserve, né? E por Então, coincidência, como parece. Eu estava pesquisando sobre isso que eu escrevi recentemente na newsletter, essa retrospectiva de toda esse churume de tudo que aconteceu ao longo dos 111 anos. Mas eu queria entender o que que veio na cabeça dos caras de falar, vamos cooptar o sistema monetário e fazer o Banco Central. Mas, pelo que eu entendi, até então os Estados Unidos tinham um sistema monetário descentralizado que tinha vários problemas, tinha banco quebrando e etc. E aconteceram algumas crises, e aí a última e mais severa foi em 1907, que teve um pânico bancário, uma corrida bancária quase que generalizada, e a população parece que tinha um sentimento muito de insegurança e desespero, e aí, mais uma vez, eles instigam medo e aí oferecem uma solução que é para sua segurança. E a população queria regulamentação unificada, digamos assim, porque a regulamentação também era fragmentada ali, como os bancos regionais, como você falou. E aí, depois desse pânico bancário de 1907, eles se reuniram em 1910 na ilha de Jekyll, lá são 7 pessoas, sei lá, mas banqueiros, políticos, etc., para desenhar o que seria o Federal Reserve. E aí, em 1913, passou o Federal Reserve Act, aprovou, e aí está oficializado o maior crime da história da humanidade. Mas é bem surreal como que eles conseguiram, em pouco esforço, em pouco tempo, com uma canetada, simplesmente roubar o fruto do trabalho da população por 111 anos. É surreal. no começo não teve um roubo direto, né?
essa narrativa de pânico de 1907, eu vou fazer duas ressalvas com relação a isso. Primeiro, que a Manda, história, manda. a gente vê, eles mudam a história do Sim. presente, quem dirá do passado, né? A gente não sabe quão verdadeiro isso é. E segundo, que quem tem dinheiro sempre teve a imprensa na mão, né? Então, para você Uhum. criar falácias e gerar essa corrida bancária somente patrocinando notas de rodapé, para que essa corrida bancária simplesmente quebre seus concorrentes e você seja um grandão, consiga ter menos mercado, também é possível. Então, mas assim, basicamente que esse lobby de banqueiros, o que eles fizeram? Chegaram para os deputados e como eles convenceram, a gente sabe que geralmente tem uma questão muito fácil de convencer político, né? Que eu não vou nem falar qual é, mas é bem fácil de convencer político. E aí É eles na chegaram para os lábia, é na políticos e falaram lábia. assim, Seja persuasivo. exato, a pessoa está com medo, né? Estou aqui 1 milhão. É, e falaram assim, olha, vamos criar um banco aqui central de forma que seja proibido todos os meus concorrentes terem seu depósito de ouro. E eu que vou criar um banco central, que é uma cooperativa de diversos bancos privados, mas totalmente associada ao Estado, né, e por meio da coerção da violência, fala assim, coloque que todo banco não possa guardar lá, porque pode ser que algum banco fraude, né? Essa é uma questão de livre mercado, cada banco se vira com seu cliente, né? Não, mas vamos fazer, a gente vai, é para proteger as pessoas. Então você coloca todo o ouro de todos os bancos aqui nesse banco, na verdade não era o Banco Central, era no Fort Knox, que aí o Uhum. Fort Knox daria uma nota de vale ouro para o Banco Central, e o Banco Central poderia emitir dólares com base nesses ouros depositados no Fort Knox, que ninguém sabe se existe ou não, né? Não tem auditoria, não tem nada. Então tudo começou uma simbiose de lobista, né? Garantido que os concorrentes não pudessem armazenar e joga para mim, e aí eu cuido desse ouro aí e eu cuido da economia daqui em troca de uma. É o famoso lobby político, né? Os grandes campeões ali do dinheiro patrocinando deputados para aprovarem leis que impedem a concorrência e eles ficam no bem bom, como sempre. Mas no começo era só isso. Era somente os bancos terem que deixar o ouro lá no Banco Central, né? E isso foi o primeiro passo para a computação, né? Que a É, princípio, ok, então ainda tinha continua tendo. uma paridade com ouro meio que fixa e eles foram reduzindo essa paridade ao longo do tempo. O Zaguri teve aqui no programa alguns dias atrás, o episódio tá lá tá já no YouTube, mas ele falou também sobre, cara, é muito surreal que a gente tenha um dinheiro em que meia dúzia de pessoas se reúnem numa sala e define qual é o preço do dinheiro que impacta todas as taxas de juros e todos os incentivos da economia a nível global. Um dia a gente vai olhar para trás e dar risada do quão absurdo e patético é que isso tenha existido, ainda mais por tanto tempo. E aí, quando surgiu o Fed, que era os Estados Unidos foi se tornando gradualmente a economia mais importante do mundo, principalmente depois da Primeira Guerra e ainda mais depois da Segunda Guerra. Mas ele serviu de exemplo para todo mundo replicar. E hoje em dia você não tem, pô, se conta nos dedos os países do mundo que não tem um banco central onde meia dúzia de pessoas se reúnem numa sala e tentam definir qual é o preço do dinheiro e podem causar distorções gigantescas e causam distorções gigantescas. O último século foi marcado por todo tipo de crise e bolha possível e imaginável, mas acho que o Bitcoin resolve isso e as pessoas ainda não têm um entendimento do quão bizarro é, porque a gente meio que nasceu e sempre teve isso. Mas um outro sistema que sempre está fadado ao fracasso, que nunca funcionou, onde tentam planejar centralmente a alocação de recursos, você sabe bem qual que é, né? É o comunismo, né? É o comunismo. E nada mais comunista que um comitê sentar numa sala e decidir alguma coisa, né? Planejamento central total, né? Exatamente, exatamente. E as pessoas acham que, que ainda existe capitalismo no mundo, mas enfim. O bem mais importante de todos, que é o dinheiro, é definido de forma centralizada e totalmente errado. Tanto que a gente teve desde 1913
Quantas crises gigantescas tiveram por conta, pura e exclusivamente por causa de intervenção errada nas taxas de juros? Dá para perder a conta aqui, mas assim, o crash de 29 teve influência do Fed, aí depois entrou o New Deal, a política expansionista, e os caras gastaram dinheiro pra cacete também. Veio Segunda Guerra Mundial, teve pacote de reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. A Fed entrou para intervir ao longo dos choques do petróleo, entrou para intervir depois da Black Monday de 1987, entrou para intervir depois da crise do LTCM, lá do Long Term Capital Management, um hedge fund que quebrou, que fazia alavancagem, arbitragem alavancada. Teve bolha desse ponto com, aí o Alan Greenspan era presidente do Banco Central, do Fed, e saiu imprimindo dinheiro a rodo, né? Desceu os juros de 6 para 1%. Aí veio a bolha do subprime em 2008, quebrou Lehman Brothers, Bear Stearns, AIG, uma porrada de banco, e aí eles ligaram a impressora no modo turbo. Então é sempre isso, eles cortam juros para estimular de pouquinho em pouquinho, e eventualmente eles cortam bastante, tem uma euforia generalizada, o povo toma risco demais, aí começa a gerar uma bolha, aí o Fed resolve pisar no freio, quebra todo mundo, e aí a solução para quando tá a quebradeira é voltar a imprimir a rodo. Não parece fazer muito sentido, a não ser que o seu objetivo seja quebrar as pessoas, porque daí você centralizar o dinheiro na mão de poucos, não sei. O que você acha sobre isso? É tão primário, né? Toda essa questão de ciclos econômicos subindo, juros e quebrando tudo, e aí, quando quebra, você tem que imprimir mais, e a maneira que se imprime é baixando juros para estimular mais, e aí, quando tem inflação, você sobe de novo e quebra de novo. É tão primário isso, né? Até uma criança consegue É enxergar isso, mas esquizofrênico esse sistema. o pessoal lá fica vendo, não, hoje mesmo teve a variação, o Copom, que não, Brasil, que não baixou taxa de juros, aí o Paim, que ia mandar a Polícia Federal lá atrás do Campos Neto. Cara, é um grande teatro, uma grande cortina de fumaça, né? Mas, assim, perceba que todas essas crises, não somente crises, a computação do dinheiro como um todo, com esse grande crime, ele também é responsável pelas grandes guerras. A Primeira e a Segunda Grande Guerra teve total influência nisso, de forma que justamente as deficiências desse dinheiro, esse padrão monetário, desde lá da questão do Fed, é que permitiu que tivesse tantas mortes na Primeira e na Segunda Guerra, e que os Estados Unidos, como detentor da moeda global, fosse um império de guerras, né? Os Estados Unidos está em guerra, sei lá, quem nasceu em 1970, se eu não me engano, uma coisa assim, não sei que ano, nunca viu um ano que os Estados Unidos não estivesse em guerra com alguém. Isso aí é bizarro demais. Desde 1970? Eu não sei, eu, Meu eu vi no Deus. Twitter, É mas muito assim, tempo. gráfico de guerra. Porque sempre tem uma guerra ao mesmo tempo, né? Seja na Coreia, seja no Afeganistão, seja no Iraque, seja. Os Estados Unidos sempre tem guerra, sempre, sempre, sempre. Ele não perde a guerra, né? Eu lembro Não à quando eu toa, era, né? quando eu era pequenininho, eu lembro de ver os Estados Unidos começando a operação Storm lá no Iraque. E aí, desde então, eu não me lembro de nenhum momento que não tenha alguma guerra rolando do outro lado do mundo que os Estados Unidos começaram ou continuaram de alguma forma. Teve Iraque, teve Afeganistão, teve Iraque 200 vezes, né? Aí teve Síria, de lá para cá, continuam tendo infinitas guerras. E antes disso, quando eu ainda não tinha nascido ou quando eu era pequeno demais para lembrar, lembro que teve Vietnã, teve Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, blá, blá, não sei o que teve entre elas. Mas é bem surreal mesmo. E não É, existiria tanta guerra se eles não tivessem impressora de dinheiro hoje em dia, porque é impossível você financiar toda essa máquina de guerra porque custa muito caro. E aí é uma péssima alocação dos recursos. 1970 é o número que eu tirei assim, de lembrança, mas alguma coisa entre 80 e 70, não sei bem, ou 80 e poucos. Mas assim, é muito tempo. Alguém que tem 40 anos, basicamente, viveu sempre com o padrão de guerra americano, né? Ah, mas antes era Guerra Fria, então tinha guerra proxy em todo lugar também, o tempo inteiro. Com certeza os Estados Unidos estavam enfiados em tudo. Né? E E assim, fala, pode falar.
Foi justamente o Fed ter pegado o dinheiro circulado nos Estados Unidos que permitiu imprimir, e a Europa também imprimiu, né? Todo mundo imprimiu durante a Primeira Guerra, e os Estados Unidos conseguiu sair o vencedor na Primeira Guerra, entrando lá junto com a Inglaterra para combater os alemães. Inclusive a Primeira Guerra, que é muito estranha, né? Como que tudo isso começou, né? Ninguém entende que guerra foi essa. Simplesmente acho que parece que foi um acordo de reis. Vamos guerrear para matar umas pessoas aí, a gente. Porque aquele príncipe Ferdinand lá, O não faz arquiduque. sentido nenhum. Eu Arquiduque, lembro, não faz sentido nenhum. eu lembro de estudar isso na escola. A Primeira Guerra Mundial começou porque mataram o arquiduque Ferdinando. Quem? Que porra é essa? Por que que um cara morre e aí começa uma guerra mundial? Entre começar a guerra da Áustria com alguém que matou o cara, ok, mas uma guerra mundial me pareceu um pouco exagerado. Mas não sou um historiador para saber qual era o contexto da época, eu nunca fui atrás também da informação. O contexto é bancos, que estão também as pessoas por trás dos bancos centrais, querendo financiar governos que gastam dinheiro com guerra. E aí o incentivo era você conseguir ocupar o país inimigo, e esse país inimigo ia ter um grande banco central cheio de ouro lá dentro, e aí quando você pegasse aquele ouro para você, você conseguiria pagar todas as suas dívidas esperançosamente, né? Só que aí o que Sim. aconteceu? Foi de guerra de trincheira, eles não avançavam, e aí ficaram as pessoas se matando lá de eterno, de maneira mais bizarra e ridícula, que se pode ir patética, né? Mas tudo bem, vai. E Passada a quem ganha, história. o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos, mesmo antes dela acabar, porque eles passaram de devedor líquido para dos maiores credores aí do planeta. Eles aumentaram a dívida interna bastante, mas eles também, a produção industrial aumentou para caramba, a produção de alimentos, exportando, eles estavam basicamente suprindo tudo que a Europa precisava durante a guerra, e a economia se beneficiou gigantesco. E aí, quando acabou a Primeira Guerra, acho que os Estados Unidos já estava em outro patamar, em comparação a antes da Primeira Guerra. Em 4 anos, eles subiram um absurdo. E uma coisa que pouca gente sabe também é que a Segunda Guerra tem muito. Assim, muita gente sabe sobre isso, é que quando acabou a Primeira Guerra, a Alemanha foi derrotada e teve o Tratado de Versalhes, aí impuseram uma porrada de condições em cima da Alemanha, desfacelaram o território, o exército, e várias sanções foram impostas, aí meio que destruiu a economia, que já estava em frangalhos, mas depois teve o crash de 29, que terminou de piorar ainda mais. Isso não aconteceu só nos Estados Unidos, a nível nacional, ressoou para o resto do mundo e a Alemanha também foi impactada. E aí, durante o período da República de Weimar, lá que teve a hiperinflação, depois o crash de 29 impactou eles, então, tipo, a economia estava muito, muito fodida. E o que acontece quando a economia está em frangalhos num nível absurdo? Território fértil para totalitarismo. E aí veio, não sei nem se pode falar esse nome para não botar se botar no YouTube deve cair, eles vão cortar o vídeo, mas veio o cara do bigode lá. E aí aconteceu o que aconteceu logo depois em 39, quando invadiram a Polônia, enfim. Isso aí foi. Na verdade, a Segunda Guerra foi uma continuação da Primeira, como se fosse só um Sim. pause, né? E faz parte. A minha família, inclusive, é refugiada da crise econômica da República de Weimar, assim. Veio o patriarca com 5 filhos num navio lá, bem no meio da República de Weimar, e deixando o filho mais velho ficou lá para cuidar da casa e do. Tinha um pequeno sítiozinho, assim, produtor agrícola, né? Uhum. Porque era uma desesperança total que, assim, imagina, o pai e os filhos, ó, a gente vai tentar a vida num lugar que ninguém conhece, chamado Brasil, sei lá o que vai ter lá. Você aí, gurizão de 19 anos, fica aí com a nossa coisa que a gente se vai se falando por carta. E foi isso. E Que realmente loucura. foi. E assim, na República de Weimar, olha que interessante, tem até um pessoal aqui no Twitter que publica isso. Começou a ter hiperinflação, né? E quando teve hiperinflação, começou a acontecer um colapso societal
com muita prostituição, muito gaysismo, muito tudo que a gente está vendo nos dias de hoje, muita depravação, muitas drogas e Falam que no boemia. Império Romano, quando na decadência, nos últimos momentos ali, também era assim, né? Tinha orgias gigantescas, as pessoas ficavam fazendo mega orgias, usando drogas e etc. É uma depravação total. É um sintoma do colapso Essas coisas. societal mesmo. A gente está nos acréscimos aqui dessa sociedade como a gente conhece agora. Devia ter até boiceta lá na República de Weimar, eu imagino. Mas, mas tinha bastante trans, tinha todas essas coisas que a gente vê hoje, tinha lá em Berlim, na República de Weimar, assim, né? E é um- uma consequência, uma coisa natural, assim, né? De um colapso societal é o pão e circo famoso, né? Sim. Outra coisa que as pessoas que é menos comum de se falar é que os Estados Unidos também se deu muito bem na Segunda Guerra, não só por ter saído como grande vitorioso por causa da bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, mas porque como Hitler, caralho, falei a palavra que não era para falar. Como o Bigodinho expandiu a Europa fora e estava tomando todo mundo, todos os territórios, é, os governos começaram a ficar muito assustados dele sair confiscando as reservas de ouro e muitos países europeus mandaram suas reservas para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos passou a não ter apenas o ouro próprio e o ouro dos cidadãos que eles confiscaram em 1933, mas também o ouro dos europeus. O ouro, as reservas de ouro foram para lá porque se o Bigodinho levasse, já era. E aí eles não iam ter dinheiro para continuar financiando a máquina de guerra para se defender. E aí, quando acabou a guerra, os Estados Unidos grandes vitoriosos, depois da bomba em Hiroshima e Nagasaki, eles ditaram os termos do Tratado de Bretton Woods e meio que definiram, ó, o ouro vai ficar aqui, em vez de a gente devolver o ouro para vocês, vocês usarem eles como reserva para lastrear a moeda de vocês, deixa o ouro aqui, todo mundo lastreia a moeda no nosso dólar e a gente lastreia no ouro. E aí o golpe tá aí, cai quem quer, né? É, tanto na Primeira Guerra, né, que os Estados Unidos acabou se beneficiando, porque imagina, na Europa, tava todos os homens na idade produtiva, eles estavam meio que impedidos de trabalhar, eles eram obrigados a estar lá pro Estado se matando, né, e se matavam mesmo, morreu gente pra caramba. Então, e eles continuavam consumindo, tendo que comer, e a guerra continuava usando recursos, equipamentos, máquinas de guerra e tudo isso. E quem estava produzindo isso, basicamente, era os Estados Unidos, que estava com a sua um país novo, estava lá intocado, né? Porque tinha um Oceano Atlântico impedindo que a guerra chegasse lá. Então eles conseguiram enriquecer bastante, né? Os banqueiros que estavam financiando tudo isso eram basicamente as mesmas famílias que estavam na Europa, estavam também lá nos Estados Unidos. E aí, mas antes da questão do Bretton Woods, vamos citar também, teve em 1933, teve um ato do governo americano, também por um lobby, que proibiu as pessoas de terem ouro em casa, né? Porque É, aquela questão do ferro. a gente pulou direto para a Segunda Guerra, mas antes disso teve, então, a República de Weimar, a hiperinflação, o aumento do totalitarismo na Europa, e enquanto isso, na década de 20, os Estados Unidos sofreu um boom ali de euforia, que também, com crédito expansionismo monetário e crédito barato, a bolsa começou a surgir várias bolhas especulativas, etc. E aí, mais uma vez, em 28, o Fed meteu o pé no freio. E aí quebrou, veio o crash de 29, que meio que causou a depressão econômica que ressoou no resto do planeta. Aí, como consequência, veio isso do Franklin Roosevelt decretar o confisco do ouro da população. Conta pra gente mais ou menos como é que funcionou isso, que foi outro golpe duro aí de engolir. Essa própria crise de 29 é uma questão até meio controversa, porque os austríacos falam disso e os keynesianos falam o oposto, né? Mas foi uma crise meio que autocausada pelos próprios americanos. Porque até então, um colapso de ações, assim, seria uma mera terça-feira e tudo volta ao normal, a vida que segue. Acontece que começou também uma onda de regulação protecionista Tá. logo na sequência. Perceba que a gente tem basicamente duas leis econômicas muito fortes, assim, que é como o mundo funciona. Uma é que você trabalhar gera riqueza. Quando você pega as coisas que existem
né? E colabora com as coisas que Deus criou e colabora com isso, você está gerando riqueza. Chega num mato lá, com madeira, um facão lá e serrote, construir uma casa, era uma casa que não existia, então eu gerei riqueza naquilo lá. Quando eu faço comércio, você também gera riqueza, porque você consegue otimizar a produtividade melhor de cada indivíduo, de forma que o todo ele fica mais produtivo e todo mundo fica mais rico quando há trocas voluntárias entre as pessoas. Então, o trabalho gera riqueza e comércio gera riqueza. Isso é uma lei da vida, é uma lei de como o mundo funciona. A gente observa e constata isso. Porque, E a assim, não sei, Deus combinação criou dessas duas coisas nada mais é do que o capitalismo, para quem não sabe, tá? O capitalismo é um processo contínuo de agregar valor às coisas através de trabalho e do capital e livre comércio para as pessoas mutuamente se beneficiarem da troca. Se eu produzo casas e você produz laranjas, eu quero laranjas, você quer casa, a gente troca e tá todo mundo mais feliz porque você é melhor em produzir laranjas do que eu e eu melhor em produzir casas do que você. Todo mundo sai ganhando. Isso é capitalismo, não Exa- é o que a gente tem hoje, que é essa aberração causada por bancos centrais e dinheiro centralizado não escasso. Exatamente. E logo após a crise de 29, começou uma narrativa regulatória que começou a ter barreiras assim, olha que os americanos estão com desemprego, vamos proibir de importar produtos da Europa. Então começou a ter um monte de produtos sobretaxados europeus que tirou esse livre comércio. E a Europa fez o revide, você vai taxar o nosso, a gente vai taxar o de vocês. E aí, simplesmente o livre comércio que tinha entre a Europa e os Estados Unidos não era mais tão livre assim. E teve uma diminuição absurda de comércio. E aí, Tinha o que taxa, acontece? tinha taxação abaixo de US$ 50. Os blusinhos da Shein, tudo isso aí foi taxado. E aí, o que acontece quando você taxa e diminui o comércio? Empobrece todo mundo. E essa pobreza que foi a. Por isso que a crise de 29 ela acabou durando tanto tempo. Assim, não foi só uma falência, uma limpeza de quem era ineficiente, uma limpeza que se alavancou demais e a vida que seguiu, não. Teve uma depressão econômica de verdade, mas tudo isso foi consequência da intervenção keynesiana dos governos. Né? E aí, com base nessa narrativa de que tá tudo ruim, porque olha só, foi a crise, né? Vamos proibir as pessoas de ter ouro. As pessoas têm que ser obrigado a depositar o seu ouro em um banco e esse banco vai mandar para o Banco Central. Se você fosse pego com ouro seu, é, você tinha uma pena de multa e cadeia. Cadeia por ter ouro. Mas o papel moeda era um papel vale ouro, né? Isso continuaria. Só que aí depois de tirar o ouro de todo mundo, e mandar lá para o Fort Knox, que ninguém sabe se está lá até hoje, teve um decreto no ano seguinte que desvalorizou em 40% a quantidade de ouro que cada papazinho valia. Então, numa canetada só, roubaram 40% da economia de todos os americanos em 34, isso na sequência. Ô, pessoal, você que está Então, aqui, só fazer um adendo, Jaraguá. Você que está aqui e está ouvindo isso pela primeira vez, lembre-se que a história ela não se repete, mas ela rima muito. E se você tem Bitcoin em ETF ou Bitcoin em corretora, toma muito cuidado, porque é bem provável, ou pelo menos possível, que a história se repita aí, né? O que você acha, Jaraguá? Você acha que os esforços que a gente está vendo em vários lugares do mundo, principalmente na Europa, contra tentando impedir as pessoas de fazerem autocustódia de Bitcoin, poderia ser o playbook aí para seguir essa mesma manobra? Então, tira o Bitcoin da mão das pessoas, deixa na mão do Estado ou na mão de um terceiro que é de confiança do Estado, e aí depois dá um corte aí. Fala, ó, agora seus Bitcoins serão comprados por um preço fixo de tal, ou enfim, qualquer outra manobra dessa. exatamente. Você confiar que o ETF vai cuidar bem do seu Bitcoin, é que nem você ficar noiva da menina mais bonita do mundo, que é linda, 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 mas ela falou: eu vou ficar mais bonita, então deixa eu morar aqui uns anos na casa do personal trainer, depois ele me devolve, mas eu sou sua, tá? Confia. É mais ou menos isso, né? É, Mas, mas então, confia, confia. Que o Bitcoin ele é o melhor dinheiro que existe, né? Tu vai deixar na mão de outro, né? É meio estranho isso aí. Mas então, então o ouro ele era descentralizado, cada pessoa podia ter no banco ou em si,
E aí, depois de 13, o ouro do banco foi proibido, tá no banco, foi obrigado, tá com o governo americano. E aí, em 33, as pessoas foram proibidas de ter ouro também em casa. Então, tanto o ouro da casa quanto do banco, todo mundo ficava no governo americano. Só que ainda existia dinheiro livre no resto do mundo. Isso só acontecia nos Estados Unidos. Uhum. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, né? Estados Unidos, grande ganhador da guerra. Todo mundo com medo do outro país chegar lá e pegar o ouro depois de ganhar a guerra, tanto dos alemães virem lá e tomar. E aí depois os Estados Unidos ganhou a guerra, pegou o ouro da Alemanha, naturalmente, porque ele ganhou, foi lá, fisicamente ela entrou na Alemanha, tirou o ouro, mas vários outros países já estavam com ouro lá para se proteger, e aí vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer que o ouro é a moeda do mundo, mas eu vou emitir o dólar para o mundo inteiro agora, e esse dólar agora vai ser um vale-ouro. E aí você, Banco Central do resto do mundo, você não precisa ter ouro, esse papel, essa pedra dourada aí, sem Dá muito sentido. trabalho, né? Deixa aqui no Você cofre tenha aqui que o pai dólares, cuida. você tenha dólares. E aí eu garanto para você que quando você vier sacar esses dólares, eu vou te dar o ouro. Confia em mim, né? E confia nesse personal trainer aí, cheio de porta-aviões, cheio de exército, e chama os Estados Unidos. Com Confia. um histórico impecável de confiança. Mas nesse tratado de Bretton Woods, então, criou-se esse formato em que a paridade seria dólar-ouro, não paridade ouro mais. E tinham fixado o preço da onça do ouro em US$ 35, se não me engano. E ao longo do tempo eles foram piorando, 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 até porque eles não paravam de gastar e tinha que cobrir o rombo. Eu acho que em algum momento a França começou a ter mais desconfiança a nível global, porque o nego tava vendo muito dólar circulando para tudo quanto é lado, e falando, porra, os Estados Unidos, acho que tem dólar demais circulando pela quantidade de ouro que vocês têm guardando aí. Vocês não estão fazendo reserva fracionária desse ouro, não? E aí começou a aumentar uma hora de desconfiança. E o único presidente de país relevante que peitou e mandou os navios lá para buscar o ouro parece que foi o Charles de Gaulle da França nos anos 60, se não me engano. Mas de resto, todo mundo tomou o rug pull, tomou o calote. Teve vários países que foram sacando, tanto no meu gráfico do saldo de ouro do governo americano, ele vai diminuindo sucessivamente, né? Ele tinha um estoque de ouro e todo ano ele caiu um pouquinho. Até que chegou um momento, eu acho que teve dois países grandes que sacaram. Teve mais Acho um? que foi a França que conseguiu. Acho que a Alemanha também tentou sacar. Um não conseguiu. Eu sei que aí, quando foi um outro Ah, país não, grande também sacar na Foi sequência, a Suíça, não foi? Acho que foi a foi a Suíça. Suíça? Eu não lembro. Enfim. Só sei que aí o Nixon foi para a TV e falou: olha, temporariamente nós estamos suspendendo a conversibilidade. Temporariamente, né? Que nem quando a pirâmide acaba. O cara vai falar: Ó, estamos tendo um problema aqui, mas é temporário, fica tranquilo. E aí ele já arruma as balas e desaparece. E É. fica todo mundo de boa banana. A questão é que os Estados Unidos ele tinha ainda o maior poder bélico e militar do mundo. Então, o pessoal não queria comprar essa briga, assim, né? É que nem o dono da bola é um cara de 2 metros de altura, o resto tudo é anãozinho. E aí o dono da bola falou: agora a bola é minha, eu vou levar para casa. Todo mundo ok. Mas como que o Nixon conseguiu dar o calote no ouro de todos os países do mundo e isso não gerou uma crise gigantesca, assim, pelo menos não uma guerra mundial, dado tudo que tinha acontecido, bomba atômica, a gente estava no período da Guerra Fria ali, no auge da Guerra Fria, mas provavelmente teria causado uma revolta, alguma coisa maior. Como que eles manobraram isso para evitar? É, Foi um golpe genial, assim, dos Estados Unidos, isso. E engraçado como o Bitcoin, ele também ele se interliga com isso, porque o dinheiro, ele é energia monetária, né? A riqueza, você... Lembra da história de que trabalho gera valor? Se eu chegar lá com um uhum. facão no mato e construir uma casa, eu gerei valor. Mas, poxa, eu tive um trabalho pra caramba. Se eu chegar com uma motosserra, se eu chegar com umas planeadoras, chegar com, cara, com equipamentos, com gerador e máquinas elétricas, eu vou conseguir fazer essa casa muito mais fácil, ou gerar uma casa muito, muito mais número de casas. Então, às vezes, Uhum. a mesmo trabalhador, com o uso de energia, ele gera muito mais riqueza. De forma que quem tem energia tem riqueza. Sempre foi.
os países com mais energia foram os países mais ricos. E qual que é a energia abundante que a gente tem? É petróleo. Basicamente, toda energia que se tem abundante é petróleo. E, e aí, os Estados Unidos, em 73, chegou na Arábia Saudita, né, que é o grande produtor de petróleo do mundo, e fez um acordo com eles que acabou de vencer. Esse acordo de 50 anos venceu agora faz 2 semanas, 3 semanas atrás. E o acordo era o seguinte: vocês sauditas, vocês têm um grande honeypot aqui de petróleo, né? Vocês têm muito petróleo, eu tenho um grande exército. Vamos fazer um acordo aqui. Você só vai vender o petróleo em dólares americanos e eu garanto que eu sempre vou ser o braço forte aqui para te proteger militarmente. Ninguém vai mexer com vocês. Eu vou garantir a segurança geopolítica da Arábia Saudita. E assim aconteceu. E a gente vê diversas outras guerras de petróleo que tiveram no mundo, tipo a guerra na Síria, a guerra do Kuwait. Teve mais também. Teve Líbia. na Líbia, do norte da África. E todas as três guerras teve uma coisa em comum. Antes dos Estados Unidos entrar lá e destruir tudo, aquele país vendeu petróleo em outra moeda que não dólar americano. Isso foi todas as vezes, mas ninguém comenta isso, né? Fala, não, era um ditador, ele não tratava bem sua população, mas os Estados Unidos não está entrando na Venezuela, os Estados Unidos não está entrando na China, os Estados Unidos não está entrando em Hong Kong, os Estados Unidos não está entrando em Cuba. Na verdade, aqueles lá, o grande interesse era petróleo e defender a moeda, né? E Eu agora achei que não os Estados estão Unidos estivessem se preocupados em espalhar a democracia. Mas falando sério agora, é, é, é- isso é meio que isso é muito profundo, porque se os Estados Unidos passaram décadas basicamente começando guerras e tirando líderes de governo, e destronando essas pessoas, simplesmente porque elas estavam transacionando petróleo em outras moedas que não o dólar, e há 2 semanas atrás, uma semana atrás, sei lá, acabou esse benefício que eles tinham, então morreu esse sistema do petrodólar. O que que significa para o futuro próximo e para os próximos anos aí para o mundo? Que você acha? compra Bitcoin, grande resumo. Mas, mas assim, agora que assim, olha que interessante, vou fazer até uma reflexão com tudo isso. A gente vê os Estados Unidos entrando em todas essas guerras. Os Estados Unidos, na verdade, entre aspas, seria uma democracia, né, entre aspas, mas na verdade, os Estados Unidos ele sempre agiu como defensor dos interesses do Banco Central, dos banqueiros e da indústria de petróleo, que estava associado com os banqueiros. Era como, na verdade, todo o Estado americano é um aparato de defender isso, né? Sim. Por que é tão importante defender o dólar, né? É para o povo americano? Claro, o povo americano se beneficiou de todo mundo fornecer coisas baratas para ele a vida inteira. Tanto lá que eles são absolutamente. Mas isso não tem a ver com o povo americano, né? Isso tem a ver com defesa de interesses, né? E, por O último, povo último se caso, beneficia indiretamente dessa exportação de inflação para o mundo inteiro, por isso que eles têm muito mais riqueza. Ao mesmo tempo, eles têm muito mais recursos e investiram mais em educação e tecnologia, etc. Isso aumenta a produtividade, mas principalmente porque eles passaram décadas exportando inflação para o resto do planeta. Mas você vê o povo americano hoje em dia também tá se ferrando, boa parte da população cada vez mais pobre, o gap entre ricos e pobres aumentando absurdamente, enfim. Isso tudo é um cenário desse Banco Central, esse sistema perverso que serve a esse clube dos quais a maioria do povo não é convidado, né? Big Pharma, Big Media, Big Tech, Big isso, Big aquilo, indústria bélica, enfim. Essa galera que faz o lobby em Washington, e manda no mundo por tabela, manda nos Estados Unidos e no mundo. e um paralelo, assim, vou até aprofundar mais, que acabei falando, da demanda, olha só, a demanda por dólar americano, ela se fortaleceu muito porque toda a energia do mundo era petróleo, quem era muito rico era porque tinha muito petróleo, para consumir petróleo para gerar riqueza, precisava de dólares para pagar esse petróleo, que era pelo acordo lá de acordo de 73, né, do petrodólar, e aí teve uma fusão da demanda por dólar por energia. E a inventividade do Satoshi Nakamoto, justamente com o Bitcoin, foi pegar essa planilha de dados que se chama blockchain, que a princípio, é uma planilha de dados, cara. Por que isso tem valor?
Porque teve a prova de trabalho, que a cada 10 minutos, pessoas reais pegam equipamentos reais e pegam energia de verdade, seja energia de petróleo que gera energia elétrica, mas é energia, e essa energia é fundida e selada criptograficamente com um bloco fazendo uma batida de coração a cada 10 minutos e injetando energia de verdade. Então, do mesmo jeito que teve essa fusão do petrodólar, o Bitcoin em si ele é a representação da fusão de energia de verdade com o dinheiro. De uma maneira muito mais descentralizada e profunda, né? Que isso é o mundo inteiro, em qualquer lugar. Assim, é incrível, né? As semelhanças de como o Bitcoin está se monetizando, justamente como que o golpe do dólar como reserva de valor também se concretizou. As meninas a Carol e a Cacá do Área Bitcoin, acho que foi hoje ou ontem, que soltaram um vídeo sobre se o Bitcoin foi feito por uma tecnologia alienígena avançada. É baseado num artigo muito bom, por sinal, que eu já tinha lido do Thomas Strohlight, um cara brilhante que escreve artigos maravilhosos sobre o Bitcoin. E ele põe lá vários argumentos de por que o Bitcoin é tão tecnologicamente perfeito e tão revolucionário, tão à frente do nosso tempo, que dá para se pensar nesse cenário. De fato, tem algumas coisas como essa da fusão entre energia e dinheiro que são brilhantes demais e fica difícil de imaginar que esse negócio é de uma pessoa só, ou de um grupo de pessoas humanas que pensaram milênios, centenas de anos à frente do nosso tempo. Olha, essa aí é uma tese muito boa, né? Pode ser, mas uma tese bem tipo essa, mas é que eu prefiro, como cristão, acreditar. Do mesmo jeito que lá, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Simão Pedro foi preso numa cadeia com vários soldados e um anjo chegou lá e libertou ele. Eu acho que o Satoru Nakamoto poderia ter sido um anjo enviado por Deus e deu uma tecnologia para libertar os homens de boa fé aí, para sair das garras dos ímpios aí, que tá dureza, viu? Porque realmente Oh, ele é muito perfeito, assim, os incentivos, tudo. sim. Não sendo anjo ou não, eu não tenho dúvida que é uma inspiração superior de tão belo que é essa obra arquitetônica, tecnológica e artística também, porque é belo, né? O belo a gente tem que reconhecer. Aonde a gente parou aqui na nossa linha do tempo, Jaraguá? Já me perdi. A gente foi falar de 73, alienígenas e 73, anjos. 773, tá? é, Nasceu o 73. petrodólar. Petrodólar nasceu, os Estados Unidos passou décadas exportando inflação para o resto do mundo, enriquecendo às custas do resto do planeta. Isso levou várias crises ao longo do tempo, né? Então, eu acho que foi nos anos 70 também, no final dos anos 70, o presidente do Fed era o Volcker, e aí ele subiu muito juros para conter a inflação, e isso respingou em várias economias ao redor do mundo, principalmente na América Latina. Acho que no início dos anos 80 a gente teve calote da dívida mexicana, e aí o Brasil e outros países aqui da América do Sul se ferraram grande também, entrou o FMI intervindo. É, Depois, no final da década de 80, teve a crise asiática, aí contagiou para a Rússia, e enfim, os países emergentes começaram a também se ferrar, tudo isso por consequências dessa política macroeconômica, essa política monetária centralizada, e esse poder de influência gigantesco dos Estados Unidos sobre o mundo inteiro. E essa questão dos juros, né? Você vê graficamente como que o juros se comporta desde 71, 71, 80 foi um platô, não teve umas variações, mas desde 1980, mais ou menos, até agora, até recente, época da Covid, era basicamente uma linha reta da taxa de juros média descendendo, né, diminuindo, mas essa linha reta tinha uma senoide, que ela descia mais, provocava um superaquecimento, uma certa inflação, aí dava uma subida, quando subia quebrava tudo, tinha recessão na sequência, descia mais ainda, ia ser os vales, né, cada vez mais baixos e os topos cada vez mais baixos também, descendo até chegar nos Uhum. juros praticamente zero da Covid.
e sempre causando mais e mais e mais crises. Só que isso também aconteceu outra questão também relevante, é porque desde 71 o lastro do dinheiro fiat mudou, né? Porque antes o dinheiro fiat de fiduciário, de fiat vem de obrigação, eles tinham ouro lá por trás. Era Depois de debatível quanto 71, ouro tinha e se o lastro era exato, respeitado, exato. mas tinha algum, é. E aí virou zero, É, virou o quê? depois disso virou dívida, virou bondes. Então, desde 71, o lastro do dinheiro é título de dívida. E título de dívida de governo, né? Basicamente. Tanto que o mercado de bonds global, ele é ordens e grandeza superior a qualquer coisa de ações, assim. Sim. Sei lá, 3, 4, 5 vezes mais relevante. Acho que até mais que 5 vezes, viu? Acho que é umas cinco vezes mais relevante que o total de ações que tem no mundo. E todas essas crises que comentou, era crise do México, na verdade é crise da Rússia, crise dos tigres asiáticos, na verdade eram crise de solvência dos bondes soberanos desses países. Né? A Uhum. Argentina também teve várias crises de bondes, e todo o sistema bancário se beneficiou absurdamente do dinheiro ser dívida. Porque como que na média eles sempre baixavam mais os juros, o valor de face desses bondes subia. E como todo o sistema bancário estava guardado nesses bondes, né, o bonde é uma questão de juros compostos. Né? Você, por exemplo, só para explicar para o ouvinte aqui, eu tenho uma nota de R$ 100, né? Eu resolvo fazer um título de dívida de R$ 100. Eu te comprometo a pagar R$ 100 daqui a um ano. Se eu considero que os juros é 10%, de maneira simplória aqui, esse título hoje teria que valer mais ou menos 90, sei lá, mais ou menos, né? Porque tem que embutir esses 10%, 91, esses 10% até virar 100. Sim. Se os juros cair de 10% para zero, esse meu título que valia R$ 91 valeu R$ 100 de uma hora para outra. Só mudei a taxa de juros e o título, o valor presente, subiu todo esse valor. Só que como não é um ano, é 10 anos, é 30 anos, tá pegando esses juros de 30 anos e botando no valor presente. E todos os bancos sempre ganharam muito com toda essa queda de juros. Só que essa queda de juros, ele sempre subia e descia até chegar em 2000. Depois de 2020, desculpa, 2020. Depois de 2020 para cá, essa subida que teve agora recentemente, bem abrupta, ela rompeu essa linha de tendência de baixa, assim, basicamente. De forma que a gente está entrando até num novo paradigma. A quantidade de perda que o mercado de bonds sofreu, e basicamente todo o lastro bancário é bonds, nunca teve tão forte na história da bancária de 70 para cá. Acho que só da humanidade, vai. E a inclinação dessa taxa também nunca foi tão abrupta, né? Que saiu basicamente de zero para, sei lá, tá quase 6% lá nos Estados Unidos. Ali É no muito final de abrupta. 2021, começo de 2022, foi a maior subida de juros mais intensa e mais rápida da história. E por isso que E tudo isso está destroçou provocando o essa. mercado acionário, destroçou todos os ativos, até o Bitcoin e outros ativos que, infelizmente, ainda são encarados como ativos de risco, né? O Bitcoin está longe de ser um ativo de risco, é o ativo de menor risco que existe, mas o mercado ainda não entende, não encara dessa forma. Tem muita especulação em cima, e aí veio um bear market absurdo que é, durou até pouco tempo atrás. E isso Mas se linka muito, Bernardo, os juros vêm com caindo, aquele. acho que desde o crash das .com lá em 2000, quando o Alan Greenspan era o presidente do Banco Central. Ele meteu os juros de 6 no ano 2000 para 1, alguma coisa assim, 3 anos depois. Aí de lá para cá ele gerou toda a euforia e o crédito barato que gerou a crise do subprime, que gerou a quebra do Lehman Brothers e todos esses. Bom, que foi o grande crash de 2008, o sistema basicamente colapsou. Aí eles meteram a mão na impressora de dinheiro modo turbo e causou juros zero por quase uma década. Então, teve juro zero na Europa, juro zero, juro negativo na Europa, juro negativo no Japão, juro praticamente zero por sei lá quantos anos nos Estados Unidos. Enfim.
É só E não só distorções isso, atrás de a, distorções. acabei de pegar aqui o Effective Fund Rate desde 70. Desde 2009, praticamente, estava praticamente zero. E olha só, como esse valor desses juros ele é tido a valor presente, quanto mais longo esse título de dívida, maior impacto. E bem Tá? que antes da crise de 2020, tinha países que nem a Áustria fazendo títulos de dívida de 100 anos. Então imagina você subir de 0 para 5% uma dívida de 100 anos. Cara, o nível de prejuízo acumulado que todo o sistema bancário está sofrendo é absurdo. Tanto que a gente está vendo esses potenciais Credit Suisse, Deutsche Bank, os bancos regionais americanos têm mais de 70 insolvente. O número de empréstimos que se tem de socorro hoje para banco insolvente nos Estados Unidos é absurdamente maior do que teve na crise de 2008. E como isso a gente vai acabar acontecendo, sei lá como vai ser, né? Mas isso já É, está acontecendo é até e isso linka surpreendente que não muito. tenha colapsado tudo ainda. Eu não sei como eles são muito criativos e conseguir postergar, empurrar com a barriga, né? Eu não consigo imaginar como que esse negócio não colapsou ainda. Continua aí, te cortei, desculpa. E, não, isso se linka muito com aquele artigo que você traduziu, que você comentou até no Intancáveis, que mostra que agora tem vários ciclos geracionais de diversas formas, todos terminando agora, né? Então, Sim. do mesmo jeito que a gente teve o ciclo do petrodólar, a gente teve o ciclo dos bondes, econômicos também, é um momento muito único da história que a gente está vivendo, né? E justamente nesse momento que está tendo um monte de coisas velhas colapsando, a gente tem o nascimento do melhor dinheiro que a humanidade jamais conheceu, né? Então, como vai ser, como se dará isso passo a passo, não sabemos. O que sabemos é que as pessoas sempre procuram a melhor opção. E a melhor opção já está na mesa, né? A gente já conhece muito bem. Então, a velocidade que as pessoas vão entender o Bitcoin, que vão adotar o Bitcoin, a gente não sabe. Mas que isso vai acontecer, vai. Eu tive hoje um exemplo, até comentei, né, em privado contigo, né, Bernardo? Eu tenho amigos meus que investem na Faria Lima, alguns deles, inclusive, trabalham como gestor. Eles sempre foram um Uhum. pouco reticentes com o Bitcoin, mas eles tinham, assim, mas aquela questão de ter 1%, 3%. E a conversa hoje, para minha felicidade, é que todo mundo está querendo aumentar a posição em Bitcoin, graças ao maior evangelista do Bitcoin, que se chama Lula, né? Ele está dando os incentivos corretos A para que as gente tenta pessoas fazer um bom enxerguem que a trabalho aqui, mas a gente não chega aos pés do país, mas não tem como. não chega, não chega, né? E Campos Neto precisa sair para a gente melhorar esse trabalho aí, né? O... Então, a galera da Faria Lima que você conhece de longa data tá entendendo o Bitcoin ou só tá, tipo, exausto de se ferrar com todos os outros classes de ativos? Eles só estão atrás do retorno sem Não, querer entender. eu acho que é mais proteção pro colapso econômico, assim. E são Tá. pessoas legais, são pessoas de boa vontade, mas eles ainda são muito presos nessa questão de avaliar a ação, de dar lucro. Se tiver essa dificuldade, por mais que eu Não tentasse rende yield. explicar de O diversas Bitcoin não maneiras, rende yield. mas agora eles estão vendo o Bitcoin como ele realmente ele é, uma proteção. Porque o que daria yield não está dando mais, então já que eu não tenho yield, eu vou procurar me proteger, né? Bom, e é engraçado o Bitcoin ter surgido também num momento tão marcante que foi ali. O white paper foi divulgado em 31 de outubro de 2008. A gente estava no auge do Great Financial Crisis, né, da crise do Lehman Brothers, enfim, estava tudo colapsando, parecia que o sistema ia estar fadado ao fracasso. O Fed meteu o pé na impressora, eles aprovaram lá o TARP para imprimir dinheiro e liberar para fazer bailout dos bancos, mas foi meio que uma reação e um momento muito propício. O que você acha que é mais um indício aí de que tem um pé angelical nisso? Porque esse Não, negócio tão revolucionário poderia ter sido lançado em qualquer momento, antes, durante e depois daquele momento, mas foi bem no auge, no turbilhão da crise, como uma reação aos bailouts. Aí no bloco Gênesis ele ainda botou a mensagem
da capa do The Times sobre os bailouts dos bancos no Reino Unido. Então, claramente, Satoshi, quem quer que ele seja, um alienígena, um anjo, um grupo de humanos ou um humano só, ele criou esse sistema monetário revolucionário e melhor do que qualquer dinheiro que a humanidade já conheceu, como uma reação e uma solução para esse sistema doentio que está se perpetuando aí há pelo menos 111 anos e destruindo vida de milhões de pessoas. Escrevi esses dias também E, sobre a natureza maléfica do Banco Central, que existe desde lá do Banco Sueco, que depois foi copiado pelo Banco Inglês do século XVII, sei lá, mas que as pessoas deveriam entender isso ao ponto de quando você vê um mendigo na rua, você vê alguém passando fome, você vê qualquer tipo de mazela, você conseguir linkar isso com a existência desse sistema. e assim, né? Concordo totalmente com você. E cheio de easter eggs aqui nessa história toda. Vejamos os easter eggs que a gente vai Mas, achar. Satoshi, quando se registrou lá na plataforma, ele declarou uma data de nascimento e um ano, data de nascimento. A data foi a data que foi publicado o decreto de 33 do Confisco de Ouro, e o ano foi 71, salvo engano, né? Que foi o fim do padrão. E, e a data da publicação do Water Paper foi no Dia das Bruxas, dia 31 de outubro. Que exatamente. Por quê? Porque existe um monopólio Fiat e ele está fazendo uma tese que está declarando o fim do monopólio Fiat. Só que 31 de outubro também foi o dia que Martim Lutero fez as teses que meio que decretou, entre aspas, assim, o fim do monopólio, o poder da Igreja Católica. Eu não vou entrar aqui no debate de se tá. está correto ou não, que tem gente católica que se ofende, mas a Igreja Católica ela tinha um império de poder, de coerção junto com o Estado. Né? E quando você Uhum. fez essa questão teológica do Martim Lutero, aquele momento foi um momento de ruptura, basicamente, da igreja com o Estado. Olha, igreja, eu tenho aqui uma coisa, Estado é outra. Né? E foi uma ruptura de poder. Né? E teve uma tecnologia que permitiu justamente Martim Lutero fazer isso, que foi Que a foi a prensa de prensa. Gutenberg, Sim. que permitiu a tradução da Bíblia, né? E a gente tem agora a tecnologia da internet, com nodes e criptografia, que permite também a separação do Do dinheiro do dinheiro. Estado, né? É um mesmo ato de protesto para separar, porque do mesmo jeito que igreja existe, né, uma questão, só que agora é voluntário. E acho que a tendência é que o Estado vai continuar existindo, porque tem serviços lá de governança, só que a ideia é que não seja coercitiva, que seja voluntário, né? Exato. Acho que o Estado vai ter que enxugar muito, 90 e tantos por cento do tamanho atual, porque ele não vai ter como se financiar, e ele vai ter que agregar algum tipo de valor para conseguir arrecadar impostos, né? Os tempos de ele faz o que ele quiser porque ele tem o monopólio da violência vão ter que acabar, porque agora os retornos sobre a violência encolhem, como a gente já leu lá no Indivíduo Soberano, aquele livro maravilhoso também de 1997, que é outro cara que parece não ser um ser humano, porque ele previu o futuro nos mínimos detalhes, mas ele fala sobre com a transição da era industrial para a da informação, as pessoas vão, a informação vai se descentralizar através da internet, as pessoas vão ter acesso a mais informação de forma descentralizada e eventualmente vai vir o dinheiro descentralizado, um dinheiro digital que vai ser inconfiscável e com isso o Estado, os retornos sobre a violência vão diminuir e o Estado vai ter que encolher e ser competitivo, competir pelos indivíduos soberanos com outras jurisdições, oferecendo serviços, oferecendo valor para conseguir arrecadar imposto. Ou seja, vai ficar bem difícil ser político no bom sentido da palavra do que é um político no Brasil e no resto do mundo atualmente nessa era. Vai sobrar pouca gente sendo interessada em ser político daqui para frente. É. No O final é que é ma- serviço, né? Serviço de segurança e pode ser serviço, pode ser oferecido no livre mercado, né? Sem problema nenhum. Sim. O que mais que a gente não cobriu? Acho que falamos de tudo. Falamos. Vamos falar de próximos passos. Eu acho que ok, então 2009, reação do Lehman, desimprimiram dinheiro, todo mundo entrou em território de juros negativo, começou em 2020, o sistema deu mais uma amostra de que estava desfacelando,
Aí não vamos falar sobre o vírus, se foi isso, se foi aquilo, porque eu sei que o YouTube vai derrubar. Mas o fato é que a gente está vendo cada vez mais ferramentas de controle social, restrição de liberdade. Aqui no Brasil começaram a investir pesado em câmeras em todo lugar, nas grandes cidades, para monitorar as pessoas, ver se a pessoa está dirigindo com o celular na mão, dá para ver. Estava passando uma matéria esses dias no Twitter aí, de Curitiba especificamente. Mas aí também a gente está vendo cada vez mais o Estado indo nessa direção de tentar fazer um modelo chinês com CBDC, com crédito social, né, de score social. E, enfim, eu acho que a única solução que eles teriam para jogar e empurrar esse sistema doentio para frente um pouco mais, dado que a gente já está vendo que está saindo fumaça de todos os lados, o negócio vai colapsar cedo ou tarde, seria entrar acabar com o dinheiro de papel, acabar com as portas de saída do sistema, seja as rampas Fiat para o pessoal não poder comprar Bitcoin oficialmente, vai ter que ser empurrado para a ilegalidade. E aí, inevitavelmente, eles botariam a moeda digital, que é totalmente controlada pelo Estado, e aí eles podem meter os juros negativos não de -1, -2% ao ano e irem lá para -5, -10 e extorquirem das pessoas cada vez mais rápido. Você enxerga esse futuro assim como uma possibilidade? Eu acho que o plano é muito improvável de ter sucesso, mas você enxerga que nem enxerga que é ou a liberdade, abundância e prosperidade com o Bitcoin, ou esse futuro distópico com o CBDC? Olha, eu acho que cada pessoa acaba fazendo um caminho da sua própria vida, né? Sim. Tem pessoas que têm Bitcoin e são escravos voluntários do sistema, deixam o Bitcoin em ETF, tomaram a quinta dose para mostrar virtude. E, e tem pessoas que são um pouco mais assim, old school, não entenderam o Bitcoin ainda, mas para lá tem a sua terra. Eu conheço gente que não tem Bitcoin, que mora no interior, mas ele tem sua vaquinha que tira o seu leite, tem uns gado que vai bater para corte, tem a sua terra, ele planta suas coisas e vive soberano também no que sua cultura, no que sua mentalidade entende, assim, né? Mas isso são casos isolados, né? Na média, é mais ou menos isso. Na média, o pessoal que acredita que o Estado está aí para te proteger vai acabar botando, deixando no CBDC, que é o dinheiro que o governador vai dizer lá, o presidente vai dizer que é o dinheiro bonitinho, que é o dinheiro limpinho, e vai continuar sendo, vai ter gamificação, né, da vida das pessoas, né? Ah, se você fez isso, então teu dinheiro tá ok. Ah, se você Gamificação é muito bom. gamificação da gadosidade, né? Quanto mais gado você se mostrar, mais você vai ter incentivos, tipo Bolsa Família, vai ser o helicóptero money lá, da Bolsa Universal de Auxílio. Então, esses extremos vão acabar mudando. E a gente acaba vendo isso, né, Bernardo? A gente que está na roça do Bitcoin há um bom tempo, a gente conhece pessoas que estão até mais tempo que a gente, e se tu pega a vida dessas pessoas, ela já tem um mindset de desprendimento da realidade Fiat total, assim, não estou falando nem questão de ter riqueza ou não, mas é questão de viver como uma pessoa livre, né? Sim. Fazendo o que quer, a hora que quer e por que quer. Isso eu acho que é a maior riqueza que alguém pode ter, de não ficar escravo, assim, não ter. Simplesmente, até questão de opinião. A gente pode ter a opinião que a gente quiser, que a gente sabe que não vai ser uma canetadinha aí de, de um ovoide que vai fazer com que a gente tenha nossos bens confiscados. O dinheiro, até certo ponto, mesmo o dinheiro fiat, já te permite ter mais possibilidades na sua vida, ter um pouco mais de liberdade. Mas o dinheiro descentralizado, escasso, inconfiscável, que é o Bitcoin, o melhor dinheiro que já existiu, ele literalmente você acumulando ele por tempo suficiente, tratando ele da forma correta para não desrespeitando, porque ele vai te machucar se você se desrespeitar o Bitcoin. Digamos, quando eu digo desrespeitar, eu digo tentar enriquecer mais rápido do que o adequado, tomando risco, colocar ele para jogo ali
como colateral, de trading, usar alavancagem, ou enfim, esse tipo de cagada que muita gente comete, que eu cometi ao longo da minha jornada e faz parte da jornada de aprendizado da maioria dos iniciantes. Mas se você faz tudo direitinho, você aprende a respeitar o Bitcoin, você acumula e você continua estudando, ele só te retribui, ele faz você evoluir como pessoa, ele faz você começar a enxergar o mundo como ele realmente é, você enxergar que o esforço que você vai ter agora em poupar vai ser mais do que retribuído exponencialmente no longo prazo, então você inevitavelmente começa a ter uma preferência temporal mais baixa, pensar no futuro, as pessoas inclusive têm mais filhos, as pessoas ficam mais saudáveis, cuidam melhor da saúde, é porque literalmente você está saindo pela primeira vez nos últimos 111 anos, em 2008, começou a ser possível você não participar desse sistema que adoece as pessoas, que destrói os incentivos e que corrompe os valores. Então, o Bitcoin faz isso. Ele te faz enxergar a verdade, meio que sair da Matrix, e ao mesmo tempo tem o side effect, né? O dano colateral muito bem-vindo, que é te deixar exponencialmente rico. Então você tem fuck you money. Você pode fazer o que você quiser sem ligar para a opinião de ninguém, falar o que você bem entende e ser feliz com a sua família do jeito que você bem entender. Mas o principal ainda não é nem esses dois. Para mim, né, pessoal, cada um tem o seu valor. Mas para mim o principal é a esperança. Porque Bitcoin dá esperança de um futuro Sim, melhor. E a gente, como ser humano, a gente depende de esperança para manter o fogo da vida aceso, assim, a energia de viver, a vontade de viver. Porque o mundo fit ele é muito depressivo. Você não tem vontade de nada, porque nada dá certo. Tudo que você coloca, você está pagando para ser sodomizado, você está pagando para perder dinheiro. Você trabalha, guarda e tem menos. E isso, quando você vê que tem outro sistema que ele te dá esperança, te dá a possibilidade de um futuro soberano, um futuro que você tenha dignidade, que você tenha os valores, isso aí muda a vontade de viver, te dá a vontade de fazer parte desse mundo. E é isso que a gente faz aqui, né, Bernardo? A gente quer fazer parte desse mundo melhor, desse futuro promissor aí. sem dúvida. Não dá para. É isso e não querer participar disso, né? Eu acho que a gente não só faz isso, como a gente foi mordido por esse bichinho do Bitcoin e começou a entender como ele realmente funcionava. E à medida que a gente foi estudando e caindo mais e mais no toque do goleiro, a gente foi ficando mais apaixonado pela tecnologia, porque realmente é a coisa mais linda que já existiu. E, e essa esperança que acontece para a gente faz com que a gente seja otimista em relação ao futuro, que a gente viva cada vez melhor, mas a gente também tem um senso, de alguma certa forma, eu pelo menos posso falar por mim, tem um senso de propósito. Se eu entendi isso, então não é muita gente ainda que entende, cada vez mais e está aumentando rapidamente a quantidade de pessoas que entendem. Quando a gente entrou, era só mato e muito pouca gente. Era mais difícil de encontrar outros bitcoinheiros que enxergavam, a bolha era menor. Hoje em dia vai chegando de pouquinho em pouquinho no mainstream, mas ainda é muito pouco. Se você olhar a grande massa de pessoas, sei lá, se dá 1% da população global. Então, tem esse senso de eu tive o privilégio de encontrar o Bitcoin, dele me encontrar, e isso mudou minha vida exponencialmente. Por que não espalhar liberdade para outras pessoas, tentando converter todas aquelas que estão prontas para entender esse negócio? Então, eu acho que é isso que a gente faz no Intancáveis, com humor e sarcasmo e toxicidade, nossa pitada do nosso toque especial. E é isso que vim fazer aqui no Better Money, com vídeos curtos, com podcast, com conversas brilhantes que nem essa, com o curso, com a consultoria que eu já venho dando há muito tempo, individualmente, e com a comunidade. Então, tudo isso é para o mesmo objetivo, que é espalhar a adoção de Bitcoin, fazer as pessoas entenderem porque espalhar a adoção de Bitcoin é espalhar a liberdade. Mas acho que isso que você falou aí da esperança é perfeito. Eu acho que não tem nem o que falar mais, a gente pode encerrar por aqui. O que você acha? Perfeito, já como todos os pontos. É que o Bitcoin é infinito, né? Se deixar, a gente. Sim, sim. A gente pode marcar várias outras para ficar dialogando, confabulando aqui sobre assuntos. Eu gosto dos assuntos filosóficos mais do que qualquer coisa. Mas realmente, a gente pode, se deixar, a gente vai até de manhã aqui.
Cara, tem alguma coisa a mais que você queira falar? Você quer direcionar a galera para algum lugar para seguir seu trabalho, além do Twitter? Eu vou botar os links todos aqui na descrição do vídeo, Não, legal. mas no Twitter é @jaraguabtc. O nosso Você, programa de é isso domingo à aí. noite é o Intancáveis, @Intancáveis. Você tem o programa, o Evangelho Bitcoin, né? Conta aí. Não, ele deu uma pausa nisso, porque eu estou Tá, previsando outras questões agora. Ele tá. terminamos o livro recente. Teve umas perguntas que o pessoal fez ali, meio Ah, é curiosas, né? verdade. Tô viajando. Vamos Eu olhar as lembro que perguntas. a Elisa até perguntou sobre o Titanic. Boa. Deixa eu pegar aqui. Você tá com elas aí? Vou abrir aqui, peraí. Tô procurando aqui também. Eu lembro da perguntou se o Titanic realmente foi um iceberg que derrubou, que afundou no Titanic, né? Sabe que o Titanic ele teve programação preditiva igualzinho, teve as Torres Gêmeas. É, é muito Como bizarro isso, foi? assim. Já tinha um livro que até li um outro livro que falava disso, que já tinha o nome, assim, um monte de detalhes que o Titanic ia afundar. Tá. E lá no Titanic, basicamente, esse navio, ele tava vários, vários grandes banqueiros que eram pessoas que eram contra a criação do Banco Central. Contrários E ao Fed, aí, tá? exato, e esse naufrágio foi muito bom para que o Fed fosse criado, assim, não teve resistência. Teve outra também Engraçado. que pergunta, Isso acontecia bastante no Brasil recentemente também, né? As pessoas estavam, mudou para avião agora, né? arrumavam umas brigas aí com alto escalão do governo e o avião caía magicamente. Não sei se é coincidência, pode ser. Pode ser um iceberg aéreo também. É. Os bitcoinheiros serão responsabilizados pela derrocada da economia do BR. Putz, isso aí acho que no mundo, né? Isso aí não é só no No Brasil, mundo não. todo. Eu Porque até assim, fiz pensa. eu fiz um post no Twitter uma vez, eu dei uma zoada lá na capa do jornal, da matéria da Miriam Leitão, e mudei o título para alguma coisa que era daqui a 10 anos, e a Miriam Leitão explicando por que que a hiperinflação subiu, sei lá quantos por cento no mês, e a culpa era dos maximalistas que faziam autocustódia de Bitcoin. Eu acho que é inevitável que isso aconteça. Mas fala aí a sua opinião. Não, exatamente, porque o que é o mindset socialista da esquerda, né? É o mindset da inveja. Pensa, ó, hoje a inveja são os bilionários que têm muito dinheiro enquanto a gente passando fome. Por mais que os governos arrecadem absurdamente mais que esses bilionários têm, eles não acabam com a fome, mas o problema é os bilionários. É uma narrativa de inveja. E tu pensa que todo esse sistema vai. Que quem acredita nesse dinheiro de mentira vai acabar colapsando, e quem está nesse dinheiro soberano vai ficar bem de vida. E naturalmente, como o olhar da comunista, socialista das pessoas são recalque, inveja, naturalmente elas vão mirar para quem está bem de vida e vão falar: eles são os culpados, olha só. Enquanto a gente está aqui comendo sopa de jornal com prego, pegando aqui, né? Eles estão lá comendo carne vermelha, esses, esses teóricos da conspiração. Vamos pegar eles, né? Isso, se bobear, é a coisa que mais me incomoda do Brasil, que eu acho que a gente tem um mindset muito, muito de esquerda, que é pautado na inveja, as pessoas podem não entender isso ou não achar que é verdade, mas é. Ah, e o rico é sempre demonizado, e a gente tem uma tendência muito, muito clara para a violência, né? As pessoas resolvem as coisas na base da porrada, do tiro e etc., e tomar à força as coisas dos outros. Então, por um lado, se o Estado é relativamente ineficiente para te controlar e te encher o saco, eles são bons para taxar, para, enfim, mas tem vários loopholes aí que dá para você ser deixado em paz comparado com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Europa, etc. Mas, por outro lado, a gente tem um problema
que não vem do lado do Estado, mas vem de outras pessoas da população comum, que você poderia a qualquer momento enriqueceu e a economia está colapsando, você tem que temer pela sua vida e da sua família. Isso é um pouco complicado do Brasil. Aí o BTC-CWB também, a rádio da BTC-CWB não é pergunta se o homem pisou de verdade na Lua. A resposta é não, óbvio que não. Não conseguiu nem passar do cinturão lá, tem um cinturão de radioativo aí. Conta E mais nem pra saiu gente nem saiu de lá. dessa Red Pill aí. Você tem mais informações? Que eu tenho uma discussão aqui dentro de Putz, casa sobre esse assunto. cara, isso é tão pacífico, vai. Começa se você só usar o Tico Tech, olhar aquelas fotos daqueles negócios lá que tem na NASA lá. Olha aqueles papelão lá, papel alumínio, velho. Outra coisa, tu pensa que hoje o Elon Musk lá com a SpaceX conseguiu fazer um sistema com foguetes, com computação e um microcontrole do caramba, velho, do caramba hoje, para um foguete conseguir pousar. Sim. Como que você acha que na época das válvulas, cara, eles iam ter esse poder computacional para sair um negócio daqui, chegar lá, pousar na Lua, depois de pousar na Lua ainda ter combustível suficiente para voltar para cá, cara? Isso aí é outra coisa também que é bem nítida. Tem diversas fotos também que mostra bandeira flamulando. Lá não tem ar, cara. Como que bandeira flamula, né? Mas uma que para mim é muito fácil de ver é aquela foto que tá a Terra ao fundo. E a Terra ao fundo, naquela foto, tá numa perspectiva que a Terra é como se fosse do tamanho da Lua daqui, assim. Sendo que, de Tá. verdade, a foto de verdade, a Terra seria gigante. Então, a própria foto que a NASA coloca com a Terra ao fundo, simplesmente por uma questão de perspectiva, de tamanho do que a Terra tem naquela foto, já prova que aquela foto é mentirosa. Eles alegam também que o homem foi à Lua nos anos 60 e nunca mais voltou porque eles perderam a tecnologia, alguma coisa assim. O E cara perdeu o apagou o filme também. Diz código, que. o que que foi? Não, e diz que aquele filme que teria do original, filmado lá, em tese nem conseguiria filmar lá, para a questão do radioatividade que o Sol solta lá, mas também diz que eles perderam esses originais. É, Cara, tem um monte de coisa, meu, mas assim, são dezenas de evidências. Todas as idas do Homem da Lua foram no governo Nixon, que foi o cara do Watergate, mudou o presidente, nunca mais ninguém mais foi. E Sei foi lá, isso é quem também deu meio. calote no ouro de geral, né? Quem decretou o fim do padrão ouro de vez. Tempos E, sombrios era Nixon. e, e justamente foi também na época que os Estados Unidos estava tomando chumbo lá na guerra do Vietnã, então precisava de elevar o moral Sim. das pessoas, botar uma bela cortina de fumaça, e nada mais do que um plano lunático, né, para fazer essa cortina de fumaça. E a outra pergunta, abri Mas, aqui. Vamos lá. Rogério Campos Ferreira perguntou se uma inteligência artificial autônoma poderia utilizar o Bitcoin ou ela seria tão autossuficiente que não precisaria de dinheiro. bem, a inteligência artificial, na verdade, nada mais é do que uma boa máquina de calcular, né? Sim. Ela é inteligente no aspecto que o ser humano codifica ela para ela aprender naquele micro-universo ali. Ela não tem cognição nenhuma, não tem capacidade nenhuma de discernimento, então ela vai usar os parâmetros que o ser humano colocou para ela colocar analisar, e aí ela vai tirar a conclusão. Se o código que o ser humano colocou é para usar BTC, ela vai usar BTC. Agora, isso é muito simples já de usar como micropagamentos, né? Por exemplo, hoje um API, que é uma requisição de serviço que você faz, por exemplo, vamos supor que para ChatGPT, OpenAI. Você pode Uhum. usar, por exemplo, softwares que fazem requisição e pede para a OpenAI processar e te devolver o resultado via código. Só que como que isso é feito hoje? Você tem que ir lá, criar um cadastro, fazer uma conta Fiat, para botar um cartão de crédito, e aí você vai ter tipo, uma conta Fiat pré-aprovada, e quando você manda, ele vai te dar uma chave de acesso, uma senha criptografada para você acessar essa requisição de serviço,
e aí ele te devolve a resposta e vai debitar na sua conta. No futuro, isso aí é bem fácil de fazer, assim, em vez de você ter que se pré-cadastro, você já pode, nessa requisição, pedir o invoice Lightning, por exemplo, e já fazer o pagamento da requisição no momento que você faz o pedido. Então, você permite automações de requisições, micropagamentos em Lightning que dá uma agilidade e até uma segurança para o. Você pode criar um negócio, por exemplo, usando. Que nem outra pergunta, já juntando aqui, fazendo a mesma resposta. Se é possível criar uma empresa, pagar dividendos em BTC. Você pode hoje criar uma empresa digital, já fazendo serviços online e já recebendo Bitcoin por micropagamentos. E essa empresa, ela existir somente no universo digital. Você não ter CNPJ, você não ter quadro societário, junta comercial, nada disso. Apenas tua arte, seu trabalho e você recebendo por Bitcoin pelo seu trabalho. Um livre comércio sem ninguém enchendo o saco da sua vida de ter que pagar PIS com fins, de ter que ter, sei lá, apresentar e-social da tua folha de pagamento, ou qualquer outra regra que tem em outros países também, porque tem regras globais. Simplesmente é o seguinte, cara, tu quer um serviço? Quero. Tá aqui teu serviço, me dá o dinheiro, tá? Ok. Livre comércio, negócio feito. Agora quem está vendo entende melhor ainda com esse exemplo. A minha conversa com o Ricardo e com a Camila de Rolante, e por que eles acham tão importante acelerar a adoção do Bitcoin como meio de troca. Esse mundo ideal em que você consegue receber em Bitcoin e tá literalmente em lugar nenhum, em todo lugar ao mesmo tempo e não ter um CNPJ, não ser taxado e etc., é onde a gente quer chegar. A gente sabe que primeiro ele vai ganhar cada vez mais espaço como reserva de valor para depois ser meio de troca, mas a hora que ele virar as duas coisas é game over, né? Ah, uma questão legal para a gente falar, que está ligado também com esse maior golpe da história da humanidade, é que em 1913, junto com essa proibição do ouro e depois das pessoas, no mesmo ano foi criado na Constituição Americana um negócio chamado imposto de renda, que antes não existia. Sim. E aí eles imprimem, fazem que tudo perca valor, e aí quando você vende, supostamente tem um lucro, mas na verdade o lucro não teve. Se você tem uma casa e daqui a 10 anos você vende essa casa, a casa é a mesma, né? O que mudou foi o preço dela em moeda do governo que foi impresso. Mas a cabeça do governo tem lucro, então você tem que ter um imposto desse lucro. E aí o sistema bancário todo, como é ser proibido de ter ouro, você tem que deixar o dinheiro onde? Eu sou obrigado a deixar dinheiro em banco, porque né, o dinheiro fiat só existe dentro do cercadinho do sistema banco. Então esses bancos entram numa simbiose com o governo, tornando putinhas do sistema para te dedurar. São os tios novos de crachá, né? Eles te deduram, né, em troca dos benefícios da impressão. É uma simbiose ali. Sim. Então, você não consegue fazer negócios precisando de conta corrente, né? À margem desse sistema que te deprime, né? Mas com o Bitcoin, você tem um dinheiro de verdade sólido e você está à margem disso. Você não depende do ouro, do padrão FIT, depende de nada. Você está fora disso. Então, fora disso, acontece uma outra ideia, é tipo uma criptoanarquia tão idealizada por Anne Rand a revolta de Atlas, né, que é o Vale de Gelt, né, onde os empreendedores podem empreender à vontade, ter dinheiro sólido e ficarem livres de comunistas. E o Bitcoin acaba representando também essa criptoanarquia. E não coincidentemente, o imposto de renda foi criado no mesmo ano do Banco Central americano. E é impossível uma pessoa ficar de fora do Bitcoin se ela quiser. Se ela quiser participar, ninguém pode impedir. Ela simplesmente precisa começar. E ninguém pode pará-la. Outra coisa, foi no CEPAC desse ano, no ano passado, que o Bukele, presidente de El Salvador, foi lá, deu uma palestra e viralizou. Até amigos meus que não têm Bitcoin, que não entendem nada de El Salvador, de Bitcoin, de nada, compartilharam comigo, porque ele falou sobre a ilusão da legitimidade que é o imposto de renda, né? Basicamente criaram essa coisa chamada imposto de renda para tentar passar uma imagem de legitimidade para a existência do Estado, porque basicamente eles poderiam, teoricamente, se financiar puramente via inflação, via impressão de dinheiro, via senhoriagem. Então, para que cobrar imposto? É um tom
de perversidade final, ou é literalmente para passar essa impressão de legitimidade? Ah, você paga imposto porque o Estado precisa prestar serviços, precisa asfaltar as ruas, oferecer saúde, segurança, educação, blá blá blá. Mas na verdade eles querem esconder o outro imposto muito mais perverso que existe e vem aumentando cada vez mais desde 1913. Todo o sistema Fiat, ele ficou esquizofrênico absurdamente nesse último século, né? Nesses últimos 100 anos, aí, 120, 110 anos. Mas perceba que antes disso, o que era o imposto, basicamente, né? Era imposto de portos, circulação de mercadorias e impostos de terras, de propriedades. Mas por que era isso? Basicamente era a ideia do rei falando assim, que olha, eu vou defender aqui da guerra com os países estrangeiros. Então, se você tem terra aqui, contribua com esse exército para te proteger. E se você está vindo de fora, você é comerciante, se tu quer entrar no território que eu protejo, pague uma taxa aqui que é a taxa de proteção. Era um Estado bem mais mínimo, né? E esses impostos existiam desde a época lá de César, existiram na Idade Média, existiram, são milenares. E toda essa criação de novos, PIS, COFINS, Folha de Social, isso aí tudo não faz muito sentido. A Linhaldo também fala isso, ela entende, e eu acho que é minha visão também, né? Tentar adivinhar o futuro, vai. Mas que com o Bitcoin cada vez mais relevante, esses impostos que eram normais antigamente vão ser o que vão ficar. São os impostos de circulação de mercadorias, né? E, Uhum. de portos, assim, que são bens físicos, tangíveis, que estão lá. E no final, o império da violência ele defende violentamente o território. E onde tem território é onde tem terra e onde tem mercadoria. E é o que era, e eu acredito que é o que vai voltar a ser. E aí o lucro de cada um é livre, porque se você tem que pagar porque você teve lucro, você teve êxito, é porque você não é dono de si mesmo. Praticamente é uma escravidão isso, né? Gostei do praticamente, muita generosidade sua. Mas é isso mesmo, eu acho que não faz absolutamente nenhum sentido. Quando você vende um imóvel no Brasil, você tem que apurar o ganho imobiliário, e aí eles te dão eles são muito generosos, eles te dão a oportunidade de descontar os gastos que você teve se você guardou as notas fiscais, de reformas, de melhorias e etc. Mas você não pode descontar o gasto do IPTU, do seu aluguel que você pagou anualmente para o Estado, para poder ter o usufruto do seu bem que você comprou lá atrás. E aí, quando você desconta todos os gastos com manutenção, com aluguel estatal, que é o IPTU, com isso, com aquilo, e a inflação real, você é muito difícil ter algum tipo de lucro real com imóveis. Mas esse é assunto para uma outra conversa, senão a gente vai ficar mais 3 horas aqui falando sobre como o Bitcoin é superior a imóveis, como investimento. Sim, sim. Sim, você nunca vai ganhar com o imóvel mais do que eles imprimiram, né? Então Sim. é inútil. Cara, Bom, então fala aí, onde as pessoas vão para te procurar? No Twitter e o que mais? É só no Twitter, Beleza. @JaraguaBTC. E continuo no Spotify os Intacáveis, né? Então, vamos lá. Estamos lá. Esse domingo que vem agora vai ter o último episódio dessa temporada e a gente tira umas férias para ajustar nossa sanidade mental, porque fazer a pauta das notícias do mundo palhaço toda semana vai corroendo a gente. Precisamos de férias para descomprimir, mas logo logo a gente volta também. E é isso. Cara, obrigado pela participação. Foi um prazer ter essa conversa aqui com você. Depois você volta para a gente fazer mais outras. E sempre que quiser discutir qualquer tema e vir aqui, é só avisar. Fechou? Legal, eu agradeço. Fechou. Tamo junto, foi Valeu, ótimo Jaraguá. mesmo. Um abraço, cara. Até mais. Falou, um abraço. Valeu para vocês que estão ouvindo. Um abraço e até o próximo programa.